Como que eu faço para determinar a ordem de uma reação a partir dos dados de concentração desses reagentes ao longo do tempo? Sejam muito bem-vindos ao Catalisa, o seu canal de Fisicoquímica. Meu nome é Bruno Lemos. Hoje a gente vai fazer um exercício de cinética química. Mais precisamente, esse é o exercício 20A.1. Na verdade, é um problema, é o problema 20A.1 do Atkins, 10ª edição. Uma dada temperatura, ele fala que a velocidade de decomposição de um determinado composto gasoso, inicialmente numa pressão de 12,6 kPa, é de 9,71 pascal por segundo, ok? Então, essa é a velocidade de decomposição quando 10% desse composto reagiu. E essa velocidade diminui naturalmente quando você tem menos reagente para um valor ali de 7,67, quando um percentual maior desse reagente já foi consumido, cerca de 20%. A partir dessas informações, determine a ordem, dessa reação. Trata-se aí de uma reação de um determinado composto gasoso, formando os produtos, e a gente sabe que a lei de velocidade ela pode ser expressa, A velocidade vai depender, então, da concentração desse produto gasoso, tá? Em uma determinada condição, eu estou falando da concentração no momento inicial, no momento 1, aí eu vou ter uma determinada velocidade. Ele é proporcional, por isso que tem a constante de velocidade do processo, proporcional à pressão parcial, à concentração dessa espécie C gasosa. E esse N é exatamente a ordem, porque a gente não sabe, o exercício está pedindo para a gente descobrir qual que é a influência da concentração na velocidade de decomposição desse composto. Será que tem influência? Será que é diretamente proporcional? É uma influência quadrática de ordem 3? A gente não sabe. Então, a lei de velocidade tem esse jeitão, essa cara. A velocidade depende, é diretamente proporcional à concentração elevado a um certo número que a gente tem que descobrir. Beleza? Então, vamos lá. Esse número aqui eu estou chamando de N, que é a ordem da reação. Eu sei a pressão parcial, ok? E sei a taxa de decomposição do produto num certo instante. E ele também me deu uma outra pressão parcial desse meu reagente e a velocidade de decomposição dele em um outro instante. Como a constante de velocidade é a mesma, eu posso relacionar, eu posso isolar essa constante de velocidade ou utilizar um artifício matemático aqui em que eu vou dividir essas duas expressões e aí eu posso simplificar as constantes, Isso equivale a isolar a constante e relacionar a velocidade da reação no instante 1 dividido pela velocidade da reação gasosa no instante 2, com a razão também das pressões parciais desse reagente C no intervalo 1 e no intervalo 2, a razão deles. Ok? Então, V1 sobre V2 é igual a pressão parcial de C no instante 1 sobre a pressão parcial de C no instante 2 elevado a N, em que N é a ordem dessa reação. Como a minha incógnita está no expoente, eu posso resolver da seguinte maneira. Eu vou substituir aqui os valores. No lugar de V1, eu vou colocar a taxa de decomposição informada, 9,71 pascal por segundo. No lugar de V2, a taxa de decomposição informada, quando 20% desse composto C já reagiu. E aqui eu coloco as concentrações, ok? Nesse instante aqui, no instante 1, eu vou ter 0,9 da pressão inicial. Essa pressão inicial ela não foi informada, mas eu sei que 10% já reagiram, portanto, sobra 90% nesse instante ainda desse composto. No instante 2, 20% dele reagiu, então significa dizer que a pressão parcial de C nesse instante 2 é 80% da pressão inicial, ok? Com isso, eu consigo simplificar as pressões iniciais
E fazendo essa divisão de 9,71 sobre 7,67, eu vou obter 1,67, que tem que ser igual a 0,9 sobre 0,8, que é a mesma coisa de 9 oitavos elevado a n. Aplicando o ln dos dois lados e utilizando uma propriedade de logaritmo, eu posso falar o seguinte, né? O ln desse logaritmando elevado a n é a mesma coisa que passar esse n para cá multiplicando o logaritmo. E aí, isolando o n, eu posso falar que a ordem da reação vai ser o ln de 1,27 sobre o ln de 9 oitavos. Isso vai dar algo muito próximo de 2, o que significa que essa reação de decomposição em fase gasosa é de segunda ordem em relação à concentração, à pressão parcial desse componente C. Tá? Então, a modificação que eu tenho na composição de C provoca uma alteração quadrática na velocidade desse processo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham acompanhado, entendido, gostado. Deixa o like para fortalecer. Te vejo no próximo exercício, quando certamente a entropia do universo estiver maior. E é isso. Fui!